Capítulo 18. Sob a égide da cruz. Nos primeiros dias de maio, José Paulo partiu para o Rio de Janeiro, a fim de encontrar os abolicionistas da capital. Como havia combinado com a irmã, Clara se mudara para sua antiga casa para participar das comemorações do mês de Maria. Os trabalhos na igreja estavam belos e prazerosos. As crianças cantavam emocionadas e após cada coroação eram servidos biscoitos e chá na sacristia, e os doces faziam a festa. Quando as irmãs se recolhiam, já passava das 10 da noite. Ainda assim, conversavam muito, aproveitavam intensamente o tempo juntas. Sinto saudade de quando vivíamos aqui. Conversávamos até tarde e tio Daniel precisava brigar para fazermos silêncio. Nosso assunto era sempre o mesmo, Paulo e Léo. E Frei Estevão, onde será que anda? Não tenho a menor ideia. Sempre me lembro de Bento e Nando Batatinha e faço uma oração por eles. Esta casa era tão povoada. É inadmissível que eu esteja praticamente sozinha em uma casa de mais de 20 cômodos. Tem razão. De repente, aparecem mais alguns freis ou beneditas grávidas, que eu acolheria feliz e seria mais beneficiada. Clara, a solidão pesa toneladas. Estou pagando pelo meu erro um preço altíssimo. Se tivesse ido à casa do escritor naquela noite, se Léo tivesse dormido por lá, se o pássaro não caísse do ninho. Não podemos mudar o que já se foi. Sossegue, nega. Estarei com você sempre. Não a deixarei só. Ora, Clara, se está aqui é porque seu marido foi para o Rio de Janeiro. Não consegue desgrudar dele, nem ele de você. Coisa chata. Clarice, não seja ingrata. Combinei que ficaria com você durante este mês antes de José Paulo dizer que iria para a capital. E não é bem assim. Ele passa meses viajando. Não vive grudado em mim. Desculpe-me, nega. Estou com ciúme de você e me sinto impotente quando a vejo conduzindo tão bem sua vida de casada. Eu falhei. Droga. Vamos dormir. A cabeça de Clarice fervilhava. Fechou os olhos e divisou o Fulgêncio nitidamente aos pés de sua cama. Pai Fulgêncio, falou baixinho, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Está tão difícil, estou tão só. A resposta surgiu em sua mente. Não faça o jogo inútil do si. Quando usado para o passado, ele nos causa impotência e para o futuro, acomodação. Se você tivesse ido, se Léo tivesse dormido por lá, se o pássaro não caísse do ninho, se você tivesse sido leal. A verdade é que você não foi para a casa do escritor. Léo voltou. O pássaro caiu e você não foi leal. Nada disso pode ser mudado. O que é mutável é a forma como essa lição será assimilada por você. Esta casa é grande demais? Olhe o que Paulo fez de sua enorme casa. Tem tempo para cuidar de nosso Senhor morto? Cuide dos vivos. O dinheiro que vem da parte da fazenda de seu pai é muito? Divida. Ama as belas meninas vestidas de anjos na coroação? Irradie esse amor para aquelas sem beleza e nuas.
Desse jeito, acabará com sua solidão e ressarcirá sua dívida sem juros tão altos. Eu aceito, declarou em pensamento. Mas como vou fazer isso tudo sozinha? A palavra do protetor se fez outra vez presente em seu íntimo. A misericórdia de Deus colocará um companheiro em sua vida, um amigo que errou muito e também deseja redimir-se. Receba-o e perdoe-o, pois juntos poderão realizar muito. E a maior vantagem dessa parceria é que ambos estão em débito com a justiça divina e poderão olhar-se nos olhos sem que a lembrança do opróbrio os paralise. Nenhum poderá acusar o outro, e isso fará de vocês grandes amigos. O dia 20 de maio amanheceu frio em Diamantina. Clarice despertou com a sensação de segurança suprema. Não se recordava da visita de Fulgêncio, nem da previsão que ele lhe dera. Apenas se sentia segura e bem disposta. Pediu desculpas à irmã. Sabia que seus comentários a respeito de José Paulo a magoavam e prometeu que não os repetiria. Estiveram envolvidas com a igreja quase o dia todo e as horas voaram. Às 6 da tarde, pontualmente, as meninas vestidas de anjos soltavam as vozes em louvor a Maria. O altar fora preparado com 2 escadas, uma de cada lado, e os panos azuis e brancos translúcidos que as camuflavam davam a quem olhasse a cena a impressão de que os anjos subiam aos céus levando flores argênteas para enfeitar a fronte da Mãe de Jesus. Um ruído de múltiplas passadas chamou a atenção dos fiéis. Parecia que toda a população das senzalas adentrava a igreja de São Francisco, proibida a ela. As sobrinhas do Frei disseram às meninas que continuassem a cantar, e elas obedeceram. Algumas pessoas saíram da igreja, indignadas, e voltaram com policiais armados. O pároco, entretanto, não os deixou entrar enquanto as meninas coroavam a imagem. Clara e Clarice sentiam o coração bater na garganta. O que sucederia quando acabasse a última música? Certamente haveria violência policial contra aqueles negros que oravam fervorosos. Os olhos muito pretos fechados e os lábios carnudos a se mover em oração silenciosa. Vão para casa. Por que vieram aqui quando sabem que são proibidos? Por Deus, não enfrentem os policiais armados. E os seus donos? Vão estar aqui em breve. Na mente das irmãs, as mesmas perguntas fervilhavam. As respostas não chegavam. A cada cântico que as meninas finalizavam, a tensão aumentava. As duas foram até a porta da igreja. Senhores, não precisamos de violência na casa de Deus. Permitam-nos conversar com eles. Sei que apenas queriam ver a coroação. Depois disso sairão em paz. Eles violaram a lei, senhora Clarice. Escravos não podem entrar nesta igreja. Terão de arcar com as consequências. Droga, Clara. Seu marido está sempre grudado, menos quando se precisa dele de verdade. Você havia prometido. Perdoe-me. Estou apavorada. Já imaginou o genocídio que se anuncia dentro desta igreja? A coroação terminara. Vamos entrar. Desculpem, senhoras. Estes escravos violaram a lei. E você está prestes a violar outra, sancionada por Dona Isabel Cristina, Leopoldina, Augusta, Miguela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon, a princesa imperial. Aos 13 de maio
de 1888, tratando-os por escravos. José Paulo saía do meio da multidão acompanhado do inseparável amigo Leonardo. Posso saber do que o senhor está falando? Falo da Lei Áurea, assinada pela Redentora, que extinguiu a escravidão no Brasil. Está blefando. O abolicionista apaixonado tirou do bornal de couro que carregava um exemplar de O Jornal da Tarde, de 15 de maio de 1888, que noticiava: o povo que se aglomerava em frente do paço, ao saber que já estava sancionada a grande lei, chamou Sua Alteza, que, aparecendo à janela, foi saudada por estrepidosos vivas. Digo ainda que José do Patrocínio invadiu o recinto e se atirou chorando aos pés da princesa, beijou suas mãos e as molhou com as próprias lágrimas. O militar estava completamente embasbacado. Não ouse tocar um só dedo nos súditos da princesa imperial, brasileiros natos que possuem os mesmos direitos e não mais têm donos. Ou vê algum capitão do mato no encalço deles? Estão apenas agradecendo a Deus pela liberdade. O silêncio que se seguiu demorou alguns instantes a ser quebrado. Paulo, como estou feliz em vê-lo, meu querido. Minha Clara. Seu sorriso era franco. Acabou, gritava à beira da euforia. Somos todos livres. Ela assinou. Conseguimos. Nossa luta não foi inglória. Tomou a esposa nos braços e encarou a cunhada com um ar divertido. A propósito, eu não sou pegajoso. Combinei com minha esposa que comemoraríamos juntos a abolição, a república e a virada do século. E estou exatamente onde precisam de mim. Acredita que a república virá antes do final de 1899? Espero que sim. Porém, a virada do século será de 1900 para 1901 e não de 1899 para 1900, como pensam. Nossa, hoje ele falou comigo, mesmo que para exibir-se. Você se acha a encarnação da supremacia, não é? Ainda assim falou comigo. Viva a princesa! Não dê ouvidos a Clarice. Sou eu que pretendo grudar em você por uns 100 anos. Um século é tão pouco. Preciso de nada menos que a eternidade para estar com você. Sem dar atenção ao ar de desdém da irmã, Clara continuou. Conte-me, Paulo, como foi isso? Quero saber tudo sobre a assinatura da lei. Contarei detalhes mais tarde. Agora começa outra parte do trabalho. Olhe para essas pessoas, essa gente toda. Elas não têm casa, comida, roupas, emprego nem documentos. Tudo o que possuem é uma carta de alforria e fé na bondade de Deus e dos homens. Há os que ficaram nas fazendas como empregados, mas são a minoria. A maioria esmagadora está aqui. Os antigos senhores não querem pagar salários para eles. Sentem-se lesados em suas propriedades, entre aspas. Em resumo, minha Clara, temos aqui uma multidão sem eira nem beira. Não podemos jogá-los no mundo. Precisam de orientação, de infraestrutura, de tanta coisa. Contudo, isso é a longo prazo. Por ora, temos de alimentar e agasalhar essas pessoas. Os ex-escravos de Diamantina são privilegiados. Eles têm você. Têm um líder nato, dinâmico e amoroso, inteligente e determinado. Amor de minhas vidas. Não tenho dúvida de que saberá o que fazer. Pare, Clara.
interveio a irmã. Ele já é metido por si só. Não há necessidade de o enaltecer mais. Respirou fundo. Tenho uma casa enorme e quase vazia, que está à sua disposição, Senhor Excelência Todo-Poderoso. Eu aceito e agradeço. Vamos formar uma comunidade na casa do escritor, uma colônia, que poderá tornar-se uma cidade ou parte desta. E se transformará em um senhor feudal? Valem-me, Virgem! Essa lei precisa de uma emenda. Deve libertar os negros e tornar escravas todas as cunhadas. Os três sorriram. Ora, Clarice, não temos tempo para contendas de irmã ciumenta. Vamos trabalhar. Ave César, seja feita sua soberana vontade. Os ex-escravos terminaram suas orações e saíram da igreja. Os olhares em direção a José Paulo eram indagadores. O que faremos? Para onde iremos? Mais de 80 pessoas foram designadas para a casa de Clarice. Decidiu-se que ocupariam os 14 quartos vagos em grupos de 6. O grupo de Clarice, não por coincidência, tinha grande número de crianças. Para a casa do escritor, seguiriam muito mais de 150 pessoas. Acostumados às más acomodações nas senzalas, o que dizer de uma manta? Clarice aproximou-se de Leonardo e pediu que voltasse para casa, que ajudasse com aquelas pessoas. Ele não respondeu. Tinha o coração endurecido pela promessa que fizera a si próprio de nunca mais falar com a esposa. Clara, depois de fazer José Paulo prometer vir vê-la todos os dias, decidira ficar com Clarice para acomodar as pessoas em casa. Uma vez tudo combinado, iniciou-se a festa na praça. Parecia que era carnaval de novo. Frei Daniel foi lembrado. Ele gostaria de ter visto isso. Hoje somos seus olhos. As crianças dormiam na calçada quando Clarice resolveu levá-las para casa. As mulheres que também ficariam ali a seguiram. Clara, José Paulo e Leonardo permaneceram na praça. O gringo viera registrar a festa da abolição e Clarice, após acomodar dezenas de crianças, voltara para o largo. A noite fria via-se acalorada pelo batuque frenético com que os tambores estraçalhavam o silêncio e pela lubricidade dos movimentos de braços e pernas enfeitados com bijuterias extravagantes. De súbito, uma luz apareceu ao longe. Movimentava-se como em galope, crescendo aterradora como um anjo mau que emergia de trevas espessas. À medida que se aproximava, traços sinistros se desenhavam. Usava um capuz que lhe velava não apenas a cabeça, mas o rosto inteiro, com pequenas aberturas para os olhos. A mão direita segurava a rédea e a esquerda trazia uma tocha incandescente. David sugeriu que seria um cavaleiro da Ku Klux Klan. Paulo replicou que não existiam cavaleiros da horrenda organização no Brasil. A música parou repentinamente. As dançarinas ofegantes ficaram estáticas. Um corredor foi aberto em meio à multidão, que se tornara silenciosa, apreensiva, e seguiu em linha reta até onde estavam José Paulo e seus pares. Senhor escritor? A pergunta soava mais como uma afirmativa. José Paulo Ribeiro. Leonardo ignorou a proximidade de Clarice e postou-se ao lado, quase à frente de José Paulo. É o escritor da casa do poeta, não é?
A voz do cavaleiro encapuzado martelava as memórias de Clara e Clarice. Onde tinham ouvido aquela voz? Sim, sou eu. E quem é você? Isso não vem ao caso. Tem informação importante para o senhor. André Alvim, aquele que usurpou suas aptidões literárias por anos a fio, nunca esteve ao seu lado nesta luta. Traiu o senhor e a causa. Por todo esse tempo, esteve mancomunado com senhores de engenho, garimpeiros, pequenos fazendeiros e toda sorte de força anti-abolicionista. Sabedor da lei sancionada há poucos dias, armou seu golpe fatal. Encontra-se agora guiando um séquito de capitões do mato, fazendeiros escravocratas, forças racistas religiosas e norte-americanos racistas do Arkansas, radicados no interior de São Paulo. Dirigem-se para o quilombo Margarida Africana, armados até os dentes. Acreditam que lá ainda não sabem da lei e pretendem cometer um morticínio cruel, alegando depois que também ignoravam a abolição. Algo precisa ser feito. Alguém, portando uma prova de que a princesa assinou a lei, deve chegar a tempo de impedir a carnificina, e que, de preferência, leve alguma autoridade militar da Bahia. Essa pessoa é você, escritor. Como posso confiar em alguém que não se mostra? Acredite ou não, eu fiz a minha parte. Nada mais posso fazer. Nem ao menos sei onde fica esse quilombo. Ao contrário de você, nada terei para me arrepender. É um de seus comparsas? Fui, e espero redimir-me com este gesto. Aviso também que ele pretende matá-lo. Tal ato, por si só, fará dele o dono de tudo que lhe pertence. Esqueceu-se de que legalmente ele é você? Qual a vantagem deles? 1 dia e 3 horas, precisamente. José Paulo encarou Leonardo. Os olhares dos amigos se cruzaram e a comunicação foi perfeita com as palavras. A um sutilíssimo gesto afirmativo da cabeça de José Paulo, os 2 mulatos fortes saltaram sobre o cavalo, desmontando o cavaleiro, que foi imobilizado com facilidade. Leonardo puxou-lhe o capuz, e as sobrinhas do Frei foram tomadas de terror. Clarice perdeu os sentidos e despencava para o chão de pedra quando os braços vigorosos do gringo sustentaram seu corpo leve. José Paulo segurava o cavaleiro. Leonardo empunhava o capuz. David amparava Clarice. E Clara, abraçando a si mesma, olhou nos olhos do inesperado visitante e balbuciou. Fernando Teles? Nando Batatinha? Mas você está morto! Por isso usava o capuz. Não poderia deixar de avisar ao escritor. Em contrapartida, não deveria ser reconhecido. Afinal, como sobreviveu ao incêndio? Conhece este homem, Clara? É o tradutor que arrumei a seu pedido quando partiu para o assalto. Vocês terão tempo para explicar quem morreu ou não no incêndio. Agora preciso de informações sobre essa comitiva. Todas as informações necessárias estavam sendo passadas ao escritor, que se sentara no chão entre Leonardo, que pousara o braço em seu ombro, e Clara, que enlaçava seu braço, ficando dessa maneira os 3 rostos fixos em Nando Batatinha. Clarice abriu apenas um olho e divisou o sorriso do gringo. Retribuiu-o e continuou de olhos fechados. Ao fim da narrativa do tradutor, José Paulo pensou por alguns segundos. Parto para o quilombo agora mesmo.
Sem bagagem para pesar e cavalgando diuturnamente, devo tirar essa diferença. Conheço o capitão da milícia da Bahia. Peço a ele que me acompanhe com a divisão de soldados. É claro que vou com você, meu amigo. Não desta vez, meu irmão do coração. Necessário se faz que assuma meu lugar enquanto estiver fora. A casa do escritor será sua. O destino dessas pessoas está em suas mãos. A decisão que tomar será minha. Leve-os, abrigue-os e comece a construir a colônia. Haja como se fôssemos extensão um do outro. Por mim, amigo, acho que na verdade é o que somos. Faça por nossos irmãos exatamente o que gostaria que fosse feito a você. Encontre Jesus na presença deles. Veja Jesus no olhar de cada um deles. Tome cada um pelo próprio Cristo, pois é assim que ele quer ser visto, na pessoa do irmão, e que ele o abençoe. Abraçou-o fortemente, com os olhos marejados, e Leonardo não fez questão de conter ou camuflar as próprias lágrimas. Fique sossegado, cuidarei de tudo até que você volte. Tome cuidado. Não estarei para protegê-lo de sua audácia imprudente. Por isso, abro mão do meu anjo da guarda para que ajude o seu a trazê-lo a salvo. Até a volta, Léo. Minha Clara, eu quero que... Eu vou com você. Nem em meu mais remoto pesadelo a levarei para uma viagem destas. Nem em meu mais remoto pesadelo deixarei que vá sozinho. Minha querida, isso não tem cabimento. Clara desatou num pranto sentido. Um dia você me disse que faria tudo o que eu pedisse. Leve-me. Não suportarei esperar aqui. Sinto que corre perigo. E o que você poderá fazer? Eu não sei. Só garanto que não vou atrapalhar. Cavalgo muito bem, não me canso com facilidade e chegaremos antes de um confronto. Não me negue isso. Eu morrerei aqui sem notícias. Ele mirava a esposa, irresoluto. Vivia um conflito monstruoso, atroz. Deixe-me ir com você. Encontramo-nos há pouco mais de 7 anos, e se ficamos juntos por 2 anos, foi o máximo que posso lembrar. Chega a ser cruel essa ausência que me impõe. Fica longe de mim dias, meses, anos. Sinto tanto a sua falta. Quanto tempo perdemos de estar juntos? Não pode trabalhar pelo seu povo em minha companhia? É inacreditável que não faça questão de minha presença, quando tudo que desejo é a sua. Vê-lo partir faz-me sentir uma dor que ultrapassa o suportável. E hoje, em especial, parece que nunca mais vou vê-lo. Por Jesus, meu Paulo, deixe que eu o acompanhe nessas cavalgadas. Todo o cansaço e as dores musculares não se comparam com a angústia de sua ausência. Não disse que sou uma guerreira? Pois é assim que me sinto. Não sou uma princesa fútil e enfeitada. Sou Clara, a guerreira. Deixe-me decidir se quero ou não correr o risco. Mesmo porque o maior risco de morte que corro é se alguma tragédia acontecer a você. Leonardo olhou para o amigo e fez um gesto afirmativo com a cabeça. Ok, minha flor de Minas. Não seria minha Clara se não fosse teimosa e ousada. Eu a amo exatamente do jeito que é. Vamos apanhar alguma provisão em casa e selar os cavalos. Começaremos a viagem ainda hoje. Clarice pulou dos braços do gringo, espantada. Eu não acredito que você fará essa loucura. Cavalgar por dias e noites a fio,
enfrentar perigos inimagináveis é o cúmulo da insensatez. Estará tudo bem. Por que os homens podem expor-se ao perigo e nós não? Eles são imortais, por acaso? E o mês de Maria? Terá ajuda em abundância. Sua casa está cheia, nega. Sei que nada irá demovê-la dessa loucura, não é? Cadê o Batatinha? Ou estou demente também, por ver aquele estropício? O rapaz havia se embaraçado em meio à multidão. Clara abraçou a irmã com força e esta chorou alto. Acercou-se do cunhado e falou do jeito que o pranto contido permitia. Boa sorte. E veja se volta vivo para devolver minha irmã, seu negro metido. Obrigado. E veja se tem competência para cuidar dessas pessoas que acolheu. Apenas José Paulo e Clara deixaram o largo festivo. Ao rumarem para a casa do escritor, notaram que o êxodo era o oposto. Negros ainda vinham das senzalas, cantando em voz elevada. Dia 13 de maio, a princesa gritou. Dia 13 de maio, a princesa gritou. Olha a viva liberdade, negro também é senhor. José Paulo agradeceu com um aceno e um sorriso nos lábios, aquele que lhe abriu a porteira. O canto repetia a mesma estrofe até perder-se na distância. Era certo que passariam a noite no largo a cantar, dançar e comer, para de lá assistirem ao sol nascer, e com ele a responsabilidade de pertencerem a si mesmos. O Brasil estava em festa, findara a vergonhosa escravidão. Resta agora, tantos anos depois, a pergunta individual que cabe aos brasileiros se fazer. Quando foi, se é que já foi, o meu 13 de maio? Quando deixaremos de nos agredir física e moralmente pela diferença? A casa do escritor estava quase vazia. Todos participavam da festança da praça, com exceção da fiel Arminda, uma das primeiras hóspedes, entre aspas, da casa, e de seu marido, que selava os cavalos. Uma merendinha para o senhor e a senhora. Jamais deixaria que partissem sem o engambê-lo para a fome. Enquanto falava, ela colocou na mão do amigo um farnel com as iguarias que fazia tão bem e agradavam a ele em particular. Realmente emocionado, ele agradeceu e jogou a doce bagagem às costas. Clara apareceu usando botas e casaco e trazendo às costas pequena mochila. Pronta, minha guerreira? Sim, podemos ir. E que Jesus nos acompanhe. Ele abraçou a esposa, agradeceu a Arminda pelas provisões e partiram. Fora selado um garanhão cor de terra para Clara e José Paulo montou seu belo corcel negro brilhante. O frio daquela noite de maio era cortante. A madrugada revelara-se gélida, o que obrigou os visitantes a envolverem os rostos em lenços à moda árabe, para não ter o rosto muito maltratado. A paisagem noturna mostrava apenas borrões. Semelhava um quadro que o artista tivesse perdido a paciência de concluir e passasse as mãos sobre a tela, espalhando tinta preta a esmo. Ao longe, uma ave noturna piava, como num lamento funesto, a rasgar a escuridão insone. Clara agradeceu por estar ali. Deixar Paulo empreender aquela viagem sozinho seria penoso demais.
Os momentos de repouso eram raríssimos, geralmente feitos quando encontravam água. Tudo em uma única parada: a comida, a higiene e o descanso deles e dos animais. Estavam na terceira noite de viagem. José Paulo, junto à fogueira, segurava espetados em um graveto 2 pedaços de queijo fresco que desidratava, fazendo um barulho de calefação a cada gota que caía nas brasas ardentes. Clara aproximou-se com café fresco. Estamos de acordo com seu plano de viagem? Se continuarmos neste ritmo, chegaremos ao quilombo mais ou menos umas 18 horas antes deles. E será suficiente? Espero não ter de colocar os guerreiros em alerta, mas se for preciso, teremos tempo suficiente e até de sobra. Descanse, estamos com boa vantagem. Ela se deitou perto do fogo. O céu de maio estava exuberante. A lua parece um queijo, falou rindo. Dizem que a lua de Minas Gerais é feita de queijo. Ah, é? E na Bahia, ela é feita de quê? De prata, como dizem os poetas. A Bahia é a terra dos poetas que se inspiram nas riquezas de Minas. Quando eu morrer, quero morar na lua. Ele se virou de lado, mirando o rosto da esposa com o seu apoiado no braço dobrado. Mas não tínhamos um encontro pós-mortem marcado em uma das estrelas do cruzeiro? É verdade. Como poderia esquecer? Clara, você é a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Nada posso recordar de antes de conhecê-la. Perdoe-me pelo tempo que a deixei sozinha. Perdoe-me se não pôde ser feliz ainda. Vai ser diferente agora, você verá. Estarei em casa todos os dias e teremos filhos e... Não diga mais nada. Pousou o indicador sobre os lábios dele. Nunca houve uma pessoa mais feliz que eu em todo este império, nem fora dele. Não direi que você é o companheiro que pedi a Deus, pois não é assim. Nunca pediria a ele aquilo de que não me julgasse merecedora. Também não pediria algo que julgava impossível existir. Um homem tão maravilhoso como você, meu Paulo. Realmente sua ausência ardia em meu peito, mas agora acabou. A escravidão está extinta e nosso trabalho será com essas pessoas que estão perdidas fora da senzala. Eu a amo, minha Clara, da maneira que nenhum homem jamais amou uma mulher. Seu sorriso me infunde paz, sua alegria me contagia e qualquer dor que você sente dilacera minha carne e meu espírito. Faço qualquer coisa para vê-la feliz. Mesmo? Qualquer coisa. O que você quer? Quero as estrelas do cruzeiro transformadas em colar. Eu lhe darei. Assim que voltarmos para casa, farei para você, com 5 safiras, uma réplica da cruz. Eu o amo, Paulo, mais do que a mim mesma. Na Bahia, conforme havia planejado, José Paulo pediu proteção policial, que lhe foi negada, com requintes de sarcasmo. Como vou mandar meus homens proteger um bando de negros libertos, deixando cidadãos sem proteção? Havia soldados suficientes para as 2 empreitadas. Apenas a boa vontade era inexistente. É realmente uma pena,
eu não poder dizer aos meus amigos no Rio de Janeiro o quanto o Senhor nos ajudou, evitando o morticínio desnecessário e ilegal, visto que a lei foi sancionada. De quem o senhor fala? José do Patrocínio e todo o grupo abolicionista da capital. Vários republicanos como Marechal Floriano Peixoto, Benjamin Constante, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Sales, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo van de Kolk, todos membros ativos da maçonaria brasileira. Alguns desses homens José Paulo nunca vira, nem a longa distância, mas fez cair o queixo do chefe da milícia baiana. Se por um lado os abolicionistas eram adoradores da princesa, por outro, se a monarquia caísse, seriam os republicanos que mandariam. Os nomes citados representavam as duas faces da moeda. Monarquia ou república estavam representadas naqueles ali. Havia, inclusive, os que eram abolicionistas e republicanos. Ainda mais encabulado ficou o homem ao ver o brilho encantador de algumas gemas que foram colocadas sobre a mesa. Cheio de cobiça e diante do tão bem relacionado, entre aspas, José Paulo, ele não teve alternativa. Uma divisão composta de 12 soldados armados seguiu com eles para o quilombo. Chegaram ao amanhecer. As pessoas já lidavam com seus afazeres. A fumaça da chaminé decorava o céu do azul de berilo e o cheiro de pão e café convidava ao repasto delicioso do local. A alegria tomou conta de todos quando o rei leu em voz alta o jornal que José Paulo trouxera da capital. Queriam começar a festa para celebrar a libertação, quando foram informados de que um grupo hostil à comunidade negra subia para o quilombo e calculava-se que estariam ali no fim da tarde, talvez à noite. Essa era a razão da presença da milícia baiana. Teriam de ficar atentos a qualquer pessoa que se aproximasse, porque eles tinham as piores das intenções. Ninguém poderia dormir para não correr o risco de acordar com a casa em chamas, ou pior, nem acordar, vitimado por um disparo covarde. As crianças seriam mantidas dentro de casa. Naquele dia, nada de nadar ou caçar. As mulheres não deveriam estar ao alcance da vista dos inimigos. Ficariam protegidas em casa, junto das crianças, assim que eles estivessem perto. Ninguém deveria afastar-se da comunidade, principalmente sozinho. As próximas horas, até a chegada dos agressores, seriam de total vigilância. No centro do quilombo foi erguida uma espécie de torre, de onde 2 soldados armados os avistariam ainda ao longe. A noite principiava tensa. A cada ruído feito na mata, a cada cão que ladrava pelos arredores, todos se colocavam em alerta. A certa altura, a invasão já era desejada, para acabar logo com aquela espera angustiante. O medo congelante não permitia ao menos que se travassem conversas. A ansiedade crescente não dava lugar a um jogo ou um caso de assombração contado pelos moradores mais antigos, que normalmente prendiam a atenção geral. Shinavani trouxe de madrugada uma bebida quente, feita à base de gengibre, para que se aquecessem. Oraram juntos, pedindo a ajuda de Jesus. José Paulo não resistiu à exaustão e adormeceu, sentado com a cabeça no colo de Clara. Sonhava que ainda cavalgava a galope com a esposa a caminho do quilombo. Podia ver a paisagem com riquezas de detalhes, a irregularidade dos caminhos e a periculosidade dos atalhos.
viu-se num declive íngreme, que era seguido imediatamente de um aclive, também em escarpa assustadora. Paulo foi tomado de angústia superlativa. Viu quando Clara desceu, montando o cavalo cor de terra, que desapareceu na descida para ressurgir, subindo com a sela vazia. Por algum tempo, gritou pelo nome da esposa, chorou e, jogada ao chão, viu suas lágrimas se tornarem lama, misturadas ao pó da estrada. Apanhou seu corcel e tentava voltar para a casa do escritor. Seu corpo doía de cansaço, em desesperação extrema. Onde estaria Clara? Não poderia seguir sem ela para o quilombo, precisava encontrá-la. Apenas via o cavalo cor de terra e sua sela vazia, se distanciando cada vez mais de forma funesta. No ápice do desespero, ele viu Fulgêncio, na metade exata da estrada. Sua camisa branco encardida, à moda dos escravos da era colonial, balançava ao vento da chapada. Seus pés grandes e descalços deixavam marcas no chão de poeira vermelha. No canto da boca, um pedaço de grama que ele mastigava devagar. Tinha apenas um braço. A expressão de sua face era de serenidade magistral, e dos olhos negros, como veludo, irradiava amor puro. Aonde vai, Paulo? Volto para casa. Desisti da viagem. Não posso seguir sem Clara. E quanto aos negros do quilombo? Precisam de você. Fulgêncio, sugere que eu abandone minha Clara nesta chapada erma? Não, você não vai abandoná-la. Isso transcende a sua força. Eleva-se além da sua sumidade. Só deve deixá-la seguir o caminho dela. Mas nosso caminho não é um só? Não, cada um tem o próprio. Às vezes, dois caminhos se cruzam, sem nunca se fundirem. Cada um de nós é original, completo, individual e singular. Logo, temos nossas finalidades particulares. Eu a amo demais. Sentia intraduzível desalento. O lábio inferior tremia e ele o mordeu, tentando conter o movimento. Não é justo. Tudo o que acontece é justo, mesmo que possa parecer iníquo e sem nenhum fundamento. É justo porque Deus o é. E espíritos unidos por amor não se separam. Seus caminhos somente se cruzam para um propósito maior. Seguem paralelos até que a sensação de dever cumprido e a bondade do Mestre façam que se atravessem novamente. Se eu seguir, o Senhor vai procurá-la para mim? O tremor no lábio persistia. Sim. Vai cuidar e protegê-la em meu lugar? Ele respirava fundo. Esteja tranquilo. E quando tiver tempo, vai levá-la para mim? Desistiu de conter o choro e abraçou Fulgêncio, que nesse momento já se mostrava com os dois braços. Quando estiver em tempo, prometo. Ajude-me. Confie em Jesus, visto que Ele me confiou vocês. Nada tema. Será quase como uma sapê, ao contrário. Agora vá e cumpra o propósito a que veio. Clara fará o sacrifício supremo para que você cumpra até o fim a tarefa que abraçou. Paulo acordou com um toque de Clara em seu rosto.
Está tudo bem. É só um sonho ruim. Eles chegaram? Nada ainda. Por que não dormir um pouco, minha Clara? Um dorme e o outro fica acordado. Lembra-se? Como poderia esquecer, mulher de minhas vidas? Isso é plágio. O sol despontava magnificente, suntuoso, nas montanhas verdes. Clara parecia entrar em êxtase ante o espetáculo da grande estrela. Emocionou-se como nunca. Embora já houvesse assistido a belos espetáculos naturais, naquele dia estava especialmente aberta às maravilhas do planeta. Não saberia dizer porquê, mas aquela demonstração de luz e cor a fez chorar por alguns minutos. Talvez passasse horas ali sem perceber, se de súbito não ouvisse o vigia gritar que uma comitiva formada por mais ou menos 15 homens se aproximava. Os cães, farejando o perigo, desceram a encosta para dar boas-vindas, entre aspas, aos estranhos. Os guerreiros sabiam que os invasores vinham para destruí-los e não haveria tempo para diálogo. Era certo que chegariam atacando, disparando suas armas. Decidiu-se então que os militares baianos, mais alguns guerreiros do quilombo, desceriam para encontrá-los antes de começarem o fogo mortífero, sem alvo específico, dentro da comunidade. Outros assumiram posição defensiva no interior do quilombo. José Paulo desceu a encosta com os amigos. No silêncio das casas trancadas, Clara desfiava as contas do rosário. A mais remota ideia de um confronto a aterrorizava. Se a ausência de sons era assustadora, maior era o temor do barulho de explosões. Veio-lhe à mente uma expressão que o Frei costumava usar: nenhuma notícia é boa notícia. Oh, Jesus, tio Daniel tem de estar correto, pensou. Os minutos pareciam horas. É estranho como a aflição nos dá ou uma coragem estúpida ou uma paralisia contemplativa, débil. Algumas daquelas mulheres permaneceriam ali por tempo indefinido. Já outras correriam morro abaixo, não fosse pela certeza de que seriam duramente repreendidas pelos companheiros. Passadas pouco mais de 3 horas, os soldados voltaram. Contavam vaidosos como haviam intimidado a pequena caravana pela superioridade numérica e física. Eles não desejavam o confronto. Ninguém pretendia arriscar-se a perder a vida em uma batalha. Queriam era atacar covardemente os negros e massacrá-los. Juraram não saber que a lei fora sancionada e asseguraram que, em hipótese alguma, desobedeceriam à princesa. Todas as armas e munições dos fazendeiros e de sua comitiva foram apreendidas pela milícia baiana, com a determinação de regressarem para suas casas, e foi providenciada a escolta para não haver dúvida de que a ordem seria cumprida. Ainda assim, ficou decidido que se manteria a torre de vigia 24 horas por dia, e os guerreiros estariam a postos diuturnamente, pelo tempo que a prudência exigisse. Todos se tranquilizaram e resolveram que no dia seguinte, logo que se refizessem da última noite insone, realizariam uma grande festa. Um detalhe, porém, perturbava José Paulo. Não vira André Alvim. Ele não teria vindo? Teria desistido a meio caminho? Poderia ter sofrido um acidente? Ou se esconder ao ver a milícia?
E se esta hipótese fosse certa, onde estaria? Fugindo de volta para Minas ou preparando uma tocaia para ele, José Paulo? Lembrou-se do sonho que tivera. Fulgêncio falava algo como separá-lo de Clara. Estaria eu perto de morrer nas mãos de André? O sol se encontrava ao centro do céu. Os poderosos raios cegavam. O quilombo restava iluminado, aquecido e diligente. A refeição cheirosa estava sendo distribuída na cantina. As mulheres serviam arroz com carne de lagarto, que Clara pensou ser peixe, e feijão branco. Um barulho de botas espancando o piso chamou a atenção de todos. Clara sentiu como se mão invisível houvesse desferido violento soco em seu estômago. André Alvim adentrava a cantina, ladeado por 2 moradores locais. Ela deixou a mesa em que estava e sentou-se em outra, próxima à porta da saída. Paulo! Ele gritou ao ver o antigo companheiro. Ainda bem que o vejo. Acho que cheguei a tempo de avisá-lo a tragédia que se anuncia. Um bando de fazendeiros e garimpeiros, alguns norte-americanos radicais, está subindo para dizimar o quilombo, fingindo não saber do fim da escravidão. Eles vêm com a intenção de matar a todos, dado que aprisionar sabem que não podem mais. Precisamos colocar o exército a postos. E como descobriram nossa localização? Eu não sei. Que droga de calma é essa, homem? Vamos defender-nos dos inimigos? Como podemos, se raramente sabemos quem são eles? Os piores inimigos, os mais cruéis, são os que se encontram dentro de nossa casa, aqueles a quem um dia abrigamos, empregamos e com os quais comemos juntos à mesa. Como assim? Você tem péssimo caráter, é desonesto, ingrato e traiçoeiro. Eu poderia matá-lo agora, e só não o faço porque é tão repulsivo que isso seria tão nojento como esmigalhar uma barata. De insetos asquerosos, preferimos distância. Basta de teatro, André. A escravidão acabou. Posso assinar meus próprios artigos, como faz José do Patrocínio. E acha que não me deve nada? E todo o tempo que assumi os riscos de seus escritos revolucionários? Financeiramente falando, você está muito bem pago, pelo que foi combinado e pelo que foi surrupiado. Quanto à gratidão, acho impossível tê-la por alguém que traiu a mim e a causa, e ainda planeja matar-me. Vá embora, André. Ao contrário de mim, estes guerreiros adoram estripar uma barata. André girou sobre os calcanhares e foi saindo da cantina. Sentia ódio mortal por todos. Seu truque não funcionara. Quando vira que os quilombolas desciam a encosta, saíra de perto de seu grupo, escondendo-se em um valo próximo. Assistira à abordagem de seus pares e ao fracasso da missão, sem deixar que os malditos negros ouvissem. Quem diabos o delatara? Passou em frente à mesa de pedra-sabão em que Clara estava sentada com Chinavane e Ritinha, e falou entre os dentes: Você é estúpida, Clara. Seu negro é estúpido. Não vai mais sair deste fim de mundo. Ele a baniu da civilização. A civilização a que se refere é formada por você e seus amigos fazendeiros? Ele não respondeu.
Seus olhos de azul intenso estavam avermelhados, pareciam soltar chispas de ódio. Após a porta da cantina havia uma escada de 4 degraus. Clara percebeu os saltos das botas dele tocarem cada um. Ouviu o relinchar da égua que usava, mas não o barulho das patas saindo. Olhou para fora. Conseguiu vê-lo com o corpo em diagonal, de costas para a porta da cantina, a rédea em uma das mãos e indeciso se montava ou não. Virou-se para trás. Seus olhos cruzaram com os de José Paulo. Estava em frente a ele. O abolicionista, fazendo cara de asco, deu-lhe as costas e continuou a refeição. André novamente fez que ia montar e parou. Clara ainda olhava para ele, camuflada pela parede. Viu quando seus ombros se mexiam, manuseava algo fora do seu campo de visão. Ela tentou ver, porém não precisou. Escutou o som da morte. Ku Klux Klan. O som aterrador que um dia o gringo lhe apresentara. André permanecia de costas e somente Clara sabia que tinha nas mãos um rifle Winchester, armado, engatilhado, pronto para matar. Lenta e silenciosamente ele se virou. Estava em linha reta com José Paulo, que sorria conversando com Aboré. A cantina, pela sensação que Clara tinha naquele momento, parecia estar debaixo d'água. Movia-se devagar e os sons humanos lembravam um velho disco em rotação alterada. André fechou um olho, prendeu a respiração. Clara soube exatamente a trajetória que a enorme bala do rifle faria. E em fração de segundo, tomou a mais importante decisão de sua vida. Saiu de trás da parede que a protegia e postou-se no umbral da porta de acesso à cantina, bem no meio dos 2 desafetos e no caminho do projétil, lançado violentamente depois de barulho ensurdecedor. Este entrou em seu peito, arremessando seu corpo frágil para dentro da construção lotada de mesas, que foram tombando como peças de um dominó. O alvoroço estava iniciado. André fugiu a galope. Não tinha intenção de acertar a ex-noiva e sabia que se não fugisse, estaria morto. Seria linchado, estripado como um inseto, pois tinha apenas uma bala no rifle, que guardara para o seu inimigo. A esposa, no entanto, decidira morrer por ele. José Paulo não sabia como havia chegado até a esposa caída no chão. O sangue em suas mãos era escuro e vibrante. Seu rosto era a mais perfeita expressão de amargura e angústia. Clara, minha Clara, por que fez isso? Ela nada disse, apenas sorriu, um sorriso tinto de sangue. Segurando a mão da agonizante, ele compreendeu tudo o que Fulgêncio dissera. Sabia que nada poderia ser feito. A esposa estava mergulhada em medonha poça de sangue. Deitou-se ao lado dela e apoiou a mão no braço dobrado, como naquela noite, durante a viagem. Eu o amo. Eu sei, e também a amo. Está doendo? Bem menos do que se o ferimento fosse em você. Falava, arrastado e pausadamente. Perdoe-me, minha Clara, não pude protegê-la. Protegi tanta gente e falhei com minha amada. Eu quis protegê-la uma vez. Sua respiração era ofegante. Ela tossiu
e sangrou mais intensamente. José Paulo gritou sua dor com as mãos manchadas de sangue, tal como Frei Daniel sonhara um dia. Clara, não! Por Jesus, não vá! Não consigo respirar. Eu não vou sobreviver a você. Quero ir com você para o cruzeiro. Um dorme e o outro fica acordado. Esqueceu? Não, não posso esquecer isso. Vou fazer como combinado. Segurou as mãos da esposa e apoiou a cabeça em seu colo ferido. Colou os lábios em seu ouvido e ficou repetindo que a amava, até que Aboré segurou seu rosto com as duas mãos e disse: ela se foi. Ele silenciou, permanecendo por muito tempo abraçado ao cadáver da esposa. Chorou até secarem as lágrimas, quando enfim, exausto, tomou o corpo sem vida nos braços. Ele pessoalmente a lavou, colocou bandagens no monstruoso ferimento em suas costas, por onde o projétil saíra, vestiu-o e perfumou-o. Penteou os cabelos, beijou os lábios excessivamente pálidos e aplicou sobre eles fina camada de carmim. Só então, experimentando uma dor que parecia partir-lhe o peito em dois, fechou os olhos da amada. E num ricto de consternação, um abatido José Paulo chamou os habitantes do quilombo para vê-la e dar-lhe adeus. A terra girava, posicionando o Japão de cara para o sol, e o coração do mundo se preparava para recolher-se à luz da lua, quando José Paulo e os amigos jogaram o último punhado de terra sobre o corpo de Clara. Todos desceram para casa, só ele ficou ali, sentado, ao lado do amontoado de terra, onde passou a noite e a manhã seguinte. Desceu cabisbaixo e pediu a Aboré que providenciasse uma cruz para colocar sobre a sepultura da esposa. E depois disso, demoraria muito para se ouvir a voz dele outra vez. Entrou no quarto, estirou-se na cama, mirava e não via. Mal se mexia e consumia uma pequena parte dos alimentos que as pessoas lhe traziam. Ao final de 20 dias, tinha a barba e os cabelos crescidos e havia perdido peso. Abá, preocupada com o ex-noivo, levou o problema com minúcias para Aboré. Dessa maneira, nas horas iniciais do 21º dia, após o decesso de Clara, o rei adentrou o quarto do amigo e escancarou a janela, deixando a luz entrar. Aboré, o que é isso? Luz? Já esqueceu? Realmente há tempos que não a vê. O que você quer? Lembra-se do que me pediu para providenciar? A cruz? Levante-se. Vamos colocar a cruz na sepultura de sua Clara. Subiram a pequena encosta que levava ao cemitério. José Paulo não vira nenhuma cruz nas mãos do rei, mas não sentia ânimo sequer para questionar o que parecia óbvio. Uma vez em frente à sepultura, Aboré meteu as mãos dentro do bornal e foi retirando de lá estrelas talhadas em pedra-sabão de 1 palmo de diâmetro. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas azuladas. Com o rosto molhado de suor e lágrimas, ele foi fixando as estrelas na terra, ainda em revolta. 1 ao norte, 1 ao sul, a terceira a leste e a quarta a oeste.
A quinta colocou ao lado do braço menor da cruz, em posição meio indefinida, e a cruz ficou perfeita. Tenho andado preocupado com você. Já havia esquecido como era sua voz. Seu riso, então, esse se perdeu em minha memória. Não existe nada que eu queira falar, e nada me faz rir. Atente bem para o que vou dizer. Quanto mais tempo você insistir nesse estado apático, mais difícil será sair dele. Sua melancolia irradia-se ao seu redor e atrai espíritos doentes, por similaridade. Os sentimentos depressivos deles são adicionados ao seu e crescem, passando assim a irradiar para mais longe e atrair aqueles que estavam distantes. Aumenta novamente a energia e assim sucessivamente, até que um dia você estará inapto a sentir qualquer pontinha de alegria. Acabará por desaprender a ser alegre e útil. E aliado ao sentimento de tristeza profunda, vem o de inutilidade, o que é extremamente perigoso. Chega a atrofiar músculos e órgãos, pode levar à morte, direta ou indiretamente. Eu tento reagir, mas ainda não estou pronto para seguir sem Clara. Nunca estará. Não espere estar pronto, porque não vai estar. Acredite em mim. A saudade dela estará presente todos os dias de sua vida, porém não é ruim. A revolta e a inércia, sim, chegam a ser uma espécie de blasfêmia contra a vontade de Deus. Ainda dói como no primeiro dia. Não consigo esquecê-la. E não deve, pois se o fizesse, ela morreria de verdade. Deixa viver em sua memória. Chore se quiser, mas haja. Trabalhe. Clara se foi, você continua aqui. Ela se ofereceu em sacrifício para que você permanecesse vivo. Vai fazer que esse esforço supremo de renúncia à própria vida seja em vão? Se ela puder vê-lo, deve estar muito desgostosa. Morreu para você viver e não está vivendo. Está certo, amigo. Aqui tudo está sob controle. Preciso descer e ajudar Léo na casa do escritor. O trabalho por lá deve estar animado. Tenho medo de encarar nossa casa, nosso quarto, as coisas dela. Não toque ainda nas coisas dela, é muito cedo. Sabe se existe algo que ela não gostaria que fosse visto? Sabe se era apegada em algo? Não creio que se importasse. Não era egoísta. Eu sei. Só quero ressaltar que estarão mexendo em suas coisas pessoais. Sabe onde isso afeta ou deixa de afetar? É uma questão de respeito, no caso dela estar por perto. E eu, Aboré, terei de dormir olhando um travesseiro vazio? Use outro quarto, por um tempo. Está certo, farei do jeito que sugere. Não quero causar aflição em minha pobre Clara. Quanto tempo? Por que passou a chamar minha Clara de minha pobre Clara? Quantas pessoas você conhece que deram a vida por amor a alguém, Paulo? Poucas. E são pobres pessoas? De modo algum. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, e é sempre mais feliz quem mais ama. Quanto ao tempo a esperar para desfazer dos objetos pessoais de alguém que parte, é muito relativo e varia de indivíduo para indivíduo. De modo geral, aqui nós esperamos por mais ou menos 6 meses.
eu farei isso. Agora vou preparar-me para voltar. Preciso tomar gosto pela luta de novo. Que Jesus me ajude. É realmente válido o conselho que Aboré deu ao viúvo. Às vezes, deparamos com espíritos ensandecidos, com a falta de respeito dos familiares que reviram seus pertences, normalmente atrás de apólices de seguros, cheques ou notas promissórias. Vemos alguns chorarem até exaustão por causa de uma coleção de discos ou selos que tiveram a vida toda e foi destruída ou doada, de um quarto sendo redecorado e outras coisas que ainda não estavam prontos para presenciar. Sim, porque nunca sabemos se eles estão presentes ou não. É, pois, um ato caridoso esperar que sejam recolhidos a colônias de repouso, que se desliguem da vida física antes de vasculhar sua intimidade. O caso de Clara não era um desses. Devido ao seu gesto altruísta, aliado ao trabalho no berçário do Quilombo, logo que saiu do corpo, ela foi apanhada por Fulgêncio, como este havia prometido a José Paulo, ainda inconsciente e levada para um pronto-socorro bem próximo à crosta. Trazia o perispírito marcado pela violência da morte física e sentiu dores ao começar a despertar, fazendo o preto velho decidir-se por deixá-la dormir mais um pouco, medida que a pouparia das vibrações deprimidas do marido. Abriu os olhos devagar. Já haviam transcorrido 60 dias terrenos. Uma negra bela e sorridente se encontrava ao lado de sua cama branca, como a neve, e cheirando a flores. A mulher se vestia de branco e tinha os longos cabelos trançados, desde o couro cabeludo até as pontas. Um penteado bem africano. Os olhos, extremamente verdes, lembravam os de José Paulo. Disse com voz doce e sorriso nos lábios: "Bom dia." "Bom dia. Onde estou?" "Está no Hospital Tiradentes." "Onde fica?" "Bem perto de Minas Gerais. Como se sente?" "Sinto dificuldade para respirar. Parece que meus pulmões não recebem o ar. O que aconteceu?" "Realmente sofreu lesões nesses órgãos, mas já estão tratados. Respire fundo e sinta o ar em seus pulmões. Está com medo de respirar?" "Dói quando respiro." "Não mais, eu lhe asseguro. Respire." Tocava a testa da paciente e, de olhos cerrados, pedia ajuda ao Cristo, médico de almas. Clara respirou forte e sorriu. Não sentiu dor alguma. "Obrigada, doutora. Diga-me, sofri um acidente?" "Não foi bem isso. Lembra-se do Quilombo?" André apontando um rifle para José Paulo. "Em um segundo você pensou 1000 coisas. Sabia que ele era mais necessário aos negros libertos. Sabia que não teria como levar adiante o projeto dele. Tinha certeza de que devia algo desse gênero e se dispôs a quitar a dívida contraída no pretérito, quando apunhalou as costas de André, totalmente indefeso. E por último, tinha medo de não suportar a separação e sucumbir à tristeza. E eu não sou doutora. Aqui apenas um título é válido para todos: auxiliares de limpeza, médicos, enfermeiros, auxiliares de cozinha, que é o título de irmão." "Ai, meu Jesus!" Ela estava completamente apavorada. "Estou no mundo dos mortos?
Você é uma morta? Este hospital está cheio de gente morta? Ai, vou morrer de novo, desta vez de medo. Lembro-me perfeitamente do sangue molhando minhas costas e minha boca. Não conseguia falar, nem respirar. Então Paulo se deitou em meu colo e asfixiou-me ainda mais. Depois, tudo se apagou. Colocou as 2 mãos no peito, em seguida as levou às costas. Onde está o ferimento à bala que havia aqui? Jesus permitiu a mim e a Fulgêncio curá-lo. Clara, você está curada dele. Eu não sei o que dizer. Quem é você? Trata-me pelo nome. Cuida de mim com tanto desvelo. Eu não mereço, nem a conheço. Não seja modesta. Estou só retribuindo o que fez por mim. Já tive acesso às imagens. Obrigada por ter me amado daquela maneira. Ajudou-me, e muito, a cumprir o meu propósito. Doutora, quer dizer, irmã, está enganada. Não me lembro de conhecê-la na terra. Embora a cor de sua pele e a de seus olhos lembrem meu Paulo. Envergo a forma física de uma vida anterior, pois seria meio difícil cuidar de você como Carmen. Carmen? Minha Carminha? Você é linda! Chorou de emoção ao se lembrar da brava Carmen. Esta, também chorando, abraçou a paciente com ternura. Fulgêncio chegava sorrindo e entrou no abraço fraterno. Seja bem-vinda ao lar, Clara. Obrigada, Fulgêncio. Tenho tantas perguntas. Posso ver José Paulo? Ainda não. Encontra-se em estado de recuperação e readaptação, o que a impede de submeter-se a uma viagem à crosta. Responderei às demais perguntas enquanto damos um passeio pelo jardim. Mas ele está bem? Muito bem, trabalhando com afinco na tarefa que se dispôs. A casa do escritor vibra de vida e trabalho. Assim eu fico tranquila e espero em paz. Fulgêncio piscou um olho para Carmen. Só naquele momento ela entendeu por que não atender a seus apelos para despertar Clara antes. José Paulo precisava ser desperto primeiro.